Rapaziada, uma sacanagem que foi feito com a torcida do Cruzeiro, hein, mano? Nesse jogo agora. Porra, meu irmão. Expulsar o jogador aos 20 minutos do primeiro tempo, num jogo importante desse contra o Internacional. Pô, desfalcou total, acabou com o jogo ali pra mim. Eu que tava animado pra ver, achando que ia ser um jogão. O Cruzeiro que começou o campeonato desacreditado, mas ganhou a primeira rodada, achando que conseguia buscar o resultado hoje, podia ir de igual para igual contra o Inter. Pô, no início do jogo, o juiz me mete uma dessa, cara. Uma expulsão absurda dessa. O que que vocês acharam aí disso? Cara, é sempre mais do mesmo, né? A gente nem se surpreende mais com cada loucura que acontece, lances totalmente inexplicáveis. O cara que nem fez a falta é expulso, o VAR não fala nada. O VAR que é feito para interferir no momento certo, ele interfere no momento errado, quando é para ser chamado. Enfim, cara, é uma bagunça que no final das contas todo mundo perde, cara. Até o time do Internacional e o torcedor colorado perdem, porque amanhã é com eles, entendeu? Não é que ele quis favorecer o Inter, é que a arbitragem é ruim mesmo, é mal treinada, o gestor da CBF não presta atenção e todo mundo sofre, porque hoje é o Cruzeiro, amanhã é o Inter e por aí vai. Não, com certeza. Se você for ver, mais da metade dos jogos da rodada tiveram alguma mãozinha da arbitragem aí para atrapalhar, né? Alguns salvos, alguns não. Esse aí, cara, é bizarro porque assim, existem faltas que você fala assim, o toque não foi suficiente. Nessa daí, sequer houve toque. Não deveria ter debate porque não houve toque. Não tem falta, falta do vento, falta do vácuo. O que que foi? Que falta que foi essa? Então Na assim, verdade, tá teve a maluco. falta, mas não foi ele que fez a falta, mas teve uma reclamação em cima do juiz e o Teve uma juiz pegou e puxou o vermelho. carga, mais ou menos. Quantas vezes teu time chegou no ataque e aconteceu isso aí e não foi nada? E o interessante é que não chamaram o VAR, não chamaram nada, a torcida do Pra Cruzeiro que tem, né? pediu. Exato. É uma falta de critério em todos os sentidos, cara. Até mesmo na situação do VAR ser chamado ou não, interferir ou não, não tem critério. Tem jogo que a gente fica, cara, como é que ele não vai chamar o VAR para esse lance? E aí, no jogo seguinte, eles chamam o VAR por qualquer besteira. Todo gol ele fica analisando 1 minuto. Até a comemoração do futebol a gente perdeu porque o VAR se tornou uma coisa inconfiável, pô. O que era para consertar os problemas do futebol, eu lembro que quando o VAR começou, não lembro mais ou menos, mas isso tem quase uns 10 anos já, cara. Uns 7, 8 anos que tá nessa resenha de VAR aí. E eu lembro que quando começou, os repórteres entrevistando jogadores e tudo mais, tinha gente preocupado, tinha gente muito feliz, falando, pô, vai acabar o erro. Quem é contra o VAR é porque não quer que o futebol seja certinho, concorda com os erros. E o VAR chegou e causou mais confusão. Vocês não concordam? Sim, sim. E aconteceu isso, rapaziada. O torcedor do Cruzeiro tá revoltado e com razão, foi prejudicado, tomou ali um 3-0, foi dominado a partir dali, não tem o que Só foi um fazer. passeio por causa disso. Um jogo que poderia ter sido de igual para igual. Poderiam ter buscado um empate, pelo menos. Enfim, tá revoltado e foi só um dos times, né? Que vários times desse Brasileirão nessa segunda rodada foram prejudicados. E a gente ainda vai Vários. puxar essa resenha aí. A gente vai esclarecer para a galera a maioria dos erros que aconteceram, ou possíveis erros que aconteceram essa rodada. Finalizando o Cruzeiro aqui, a questão não é nem só o jogador a menos, é a questão psicológica também, mental. Porque durante o jogo você já fica meio na dúvida, fica meio bolado, mas quando você vai para o vestiário e aí você tem a confirmação realmente de que você foi prejudicado, de fato, e aí você retorna para o jogo, o clima muda. Você não tem como se concentrar em toda aquela tática. Muda, você entra com raiva, tudo muda. Então é difícil, é um prejuízo imensurável. Poderia até o Cruzeiro, não estou dizendo que é o que ia acontecer, mas poderia até o Cruzeiro vencer o jogo, pô, ou empatar. E aí eles ficaram nesse prejuízo. Um outro jogo nessa rodada que alguns torcedores, os torcedores vascaínos, nesse caso, reclamaram muito e levaram até em conta essa questão aí de ter sido um segundo gol, ter sido um gol que meio que mata a partida, né? Quando você abre 2 gols de vantagem. De fato, o Vasco não jogou nada, isso daí é até assunto para outro vídeo, não quero entrar na parte técnica, mas teve o lance da mão, aonde o Jair do Vasco ele tenta fazer um passe meia altura e a bola pega na mão do jogador do Corinthians, né? O nosso editor vai botar a imagem aí certinho para vocês tirarem a conclusão de vocês.
E no seguinte, né, no contra-ataque, o Corinthians foi lá e fez o gol. E o Daronco, ele não é chamado direto para a tela do VAR. Nesse caso, ele foi comunicado porque a mão é mais ou menos igual ao impedimento. É algo que o VAR só Não tem comunica para ele. interpretação, né? E aí o Daronco até na hora falou, ó, tava junto ao corpo. Só que na visão, né, vocês vão ver aí na imagem, na visão de muitos torcedores, não foi junto ao corpo, cara. A bola, o braço estava um pouquinho descolado, estava saindo do corpo e a bola ia passar, enfim. É mais um lance polêmico aí e eu queria a opinião de vocês. Cara, eu acho que erro da arbitragem, mais uma vez. Mas esse foi mais leve. Esse erro ainda tem como você falar que tem controvérsias, tem muita gente que poderia dizer que não foi. Mas foi um erro mais leve, assim. Eu acho que desse dá pra relevar. Tu, como vascaíno, sempre vai puxar que é com certeza e não sei o quê. Eu sou também, mas não sou tão clubista igual você. Mas Cara, esse sem é uma dúvida. parte nebulosa. Essa parte é uma parte nebulosa da regra, né? Porque se por um lado a defesa sempre vai usar o colado ao corpo, a acusação sempre vai falar, mas ele expandiu a área corporal dele. Então é muito complicado. Eu acho que eles deveriam padronizar. Acho que a mão faz parte do corpo humano, não dá para simplesmente arrancá-la, mas acho que eles deveriam padronizar. Ou então marca-se de mão para trás, marca toda a bola que bate na mão, ou então verifica-se se o braço foi na direção da bola através do VAR. Enfim, eles tinham que dar um critério um pouco mais definitivo e objetivo para isso. Eu fiquei muito na dúvida. Acho que atrapalhou muito o plano do Vasco, apesar de não ter sido preponderante. Diferente do Cruzeiro, que o erro contra o Cruzeiro acabou com o jogo, esse erro aí só terminou de finalizar o Vasco. Acho que não mudou tanto a história É, da partida. a gente não pode usar a desculpa, como eu falei, não vou entrar na parte técnica do jogo, a gente não pode usar a desculpa do resultado nesse erro, mas a gente sabe que a arbitragem ela vai minando o jogo, e muitas das vezes ela vai minando. São erros assim que você vira e fala, pô, ele deixou de marcar uma falta, ele inverteu um lateral, prejudicou meu time, mas se você fala isso, a galera fala que você é doido, fala, pô, por causa de um lateral e tal, Não, é por mas causa entra que um pouco esse da. lance, mano, esse tipo de lance, como eu tô te falando, o árbitro, eu acho que a maioria das vezes, né, ele não tá ali enviesado. Então ele vai. Esse tipo de lance acontece pros dois times. Ele Vocês erra um estão lateral, conseguindo ele ver a erra um. imagem aí? Tá conseguindo ver. Tô Uhum. conseguindo ver. Esse tipo de lance, mano, acontece em todos os jogos, em todas as ligas e pros dois times, entendeu, mano? Então tu fica puto Cara, aqui, tu fica puto ali, mas é. passa. Tipo, é o tipo de erro que passa, entendeu? Sim, sim. Eu vou dar minha opinião rapidinho aqui, vou fazer uma demonstração. Eu acho, cara, que a mão ela deveria ser o seguinte: se você tá com o braço aqui, colado ao corpo aqui, assim, e eu vou fazer aqui uma fingindo que isso aqui é a bola. Se a bola bate na sua mão assim, e se você tivesse com o braço para trás, ela ia passar, eu acho que isso é mão. Mas se você tá com o braço aqui, ou se a bola bate aqui em você, aí não é mão, entendeu? Tipo, tô com o braço aqui, aí não é mão, porque sem o braço ela não ia passar. O problema é quando você tá, tipo, vou até ficar em pé, mano. Quando você tá com o braço aqui, ele tá colado, mas, cara, a bola ia passar se no teu braço estivesse para trás, ela ia passar, entendeu? Então isso eu acho um pouco estranho e foi parecido com esse lance do Vasco aí. Sim, sim. Por isso que os caras andam com o braço pra trás, né? A maioria já entra com o braço para trás para não correr esse risco. Partindo para a próxima polêmica da noite aí, tudo isso numa mesma rodada de Brasileirão, rapaziada. É só 2 dias de segunda. jogos. Vou falar pro Fernandão puxar que ele reservou pra gente aí. Qual foi o duelo, Fernandão? Não, cara, teve o São Paulo, o Atlético Mineiro e São Paulo, né? Que também teve muita polêmica. O Expulsão Lianco, do Zubeldia, né? que tomou um cartão amarelo, deveria ter tomado o segundo amarelo ainda no primeiro tempo, não levou. Aí o Zubeldia ficou muito irritado, e aí quem foi expulso foi o Zubeldia por reclamação. Então, assim, ele fez gestos, como é que é o. Ramon Abate Abel, que foi o árbitro desse jogo, falou que ele fez gestos provocadores, debochados e exaltados. Então é Caraca. complicado, né, cara? Então, esse E esse maluco, ele acabou é muito que engraçado, eu acho, o jeito dele, mano. Pena que ele vai o São cair Paulo do. estava melhor, cara. Aí, com a expulsão dele, o São Paulo foi ficando pilhado. O Caleri também foi expulso por uma cotovelada. Eu achei que ele deixou o braço, assim, os São Paulinos acharam que não, mas eu acho que ele deixou o braço. E para fechar, deixar a atuação do árbitro nota zero, foi o Lianco ser expulso aos 53 do segundo tempo, quando era para ele ter sido expulso com menos de 40 do primeiro.
Então, assim, o cara falou, agora sim, agora já dá para expulsar. E a gente vê que a Complicado. arbitragem, até na hora de errar, ela não tem critério, ela erra para todo mundo, né? Exato, não dá para dizer que ele protegeu o Lianco. Não, ele expulsou o Lianco no final também. Então, É. E a E próxima que rolou foi do Palmeiras? Foi isso? é isso. teve o Bahia também rolou um pênalti que o árbitro marcou no campo pro Bahia, pro Santos contra o Bahia, e a bola bateu no rosto do jogador do Bahia, mas dessa vez o VAR estava lá na hora e conseguiu trabalhar bem, salvou o árbitro. E teve também a expulsão do Wagner Leonardo Vitória, que ficou muito irritado aí, né? Isso. Falando Sim. em VAR, cara, lembrando que no jogo do Vasco, que a gente estava falando aqui, tiveram 2 gols do Corinthians anulados pelo VAR, né? E também gerou muita discussão, a torcida do Corinthians reclamou muito de alguns lances ali. Teve um lance que saiu um gol do Corinthians, que o Yuri Alberto estava bastante impedido. E depois ele recebe uma segunda bola e inicia toda uma jogada, sempre com polêmica. E para mostrar o quanto que tá se tornando uma várzea mesmo, não tem nem moral mais. A gente teve no jogo entre Vitória e Flamengo, lá no Barradão, o Wagner Leonardo, ele foi expulso e quando o jogador ele é expulso, ele tem que ir para o vestiário, ele não pode ficar nem no banco de reservas ali, ele não pode assistir o jogo de local nenhum dali de dentro. E quanto menos ele pode dar entrevista pós-jogo, segundo a regra diz. E mesmo sendo expulso, ele não quis saber, cara. Ele, sem permissão, foi lá, deu entrevista ainda criticando a arbitragem brasileira. Você viu o tamanho Caralho, da várzea. que Essa doideira, é a mano. várzea do nosso futebol. Não, mas ele vai Achou que ser punido. acabou? Achou que acabou? O Rodrigão vai trazer mais um dessa rodada também, aí, Rodrigão. Não, O grande finale. cara, esse foi o lance mais absurdo que teve. E o Palmeiras, pô, tá sendo muito criticado não só pelo torcedor do esporte, mas Brasil afora, porque também teve aquele pênalti não existente do Vitor Roque lá, né, no Paulistão. E agora um pênalti de novo que não existiu. Cara, o jogador tocou na bola antes e nitidamente dava pra ver no replay, não foi chamado o VAR e foi marcado o pênalti pro Palmeiras, que ele abriu o placar com o Flaco Lopes. Sim. E o Sport chegou a empatar depois, mas o Palmeiras virou no final. E, cara, a torcida do Sport tá revoltada. E eu vi no Twitter a galera falando, porra, sempre os times do Nordeste prejudicados. E às vezes a gente fica olhando assim pra esse tipo de comentário, mas, porra, tem alguns times aqui do eixo que são muito, muito ajudados mesmo pela arbitragem É, no cara. Brasileirão, tipo Corinthians, Palmeiras, Flamengo. É complicado, mano. Os caras têm razão de Eu ficar acho que a, puto. Um arbit... lance ridículo. Foi ridículo porque não chamaram o VAR, mano. Foi eu ridículo, acho que a ridículo o que arbitragem tem aconteceu. medo, irmão. A arbitragem tem medo de ir contra algumas equipes. Eu acho que isso daí acontece de fato. Não acho que seja um roubo assim, tipo, toma aqui uma maleta de dinheiro. Pode até existir, mas eu não vou entrar nessa. Agora, o lance do Palmeiras, cara, entra um pouco no que eu tava reclamando aí. Falta de critério, né? Nem chamou o VAR. Pois é, mano. O que 46 do segundo acontece? tempo. O que acontece pro não VAR não ser chamado num lance desse? Tem alguma Nessa regra altura. que. Não, exato. E é brincadeira. Parece que tá com pressa para acabar o jogo, porque tava com 46 do segundo tempo, 1-1. Não foi nada, pô. Não foi nada. Se no do Internacional for o Gasparzinho, nesse aí, pô, o cara toca na bola ainda. Então, Pô, assim, pelo amor de Deus, o Veiga valorizou e o árbitro caiu na dele. esse Mas não foi distribuir o. 10 cartões Esse lance não amarelos para foi no poder final do jogo, correr, não, porra. porra. Foi no início do jogo. Foi o Não. gol que abriu o placar. Não, foi aos 88. Foi 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 aos aos os oitenta e 45 do segundo oito. tempo. Foi aos Tô 45 do segundo ficando tempo, papai. maluco, Foi o jogo que rapaziada. Foi aos resolveu. 88. O E, cara, Flaco o fez Veiga, 1-0 e o Piquerez definiu no pênalti do Veiga. isso. Eu não acho que nem que o Veiga valorizou, não, cara. Eu acho que teve um contato ali totalmente natural. E como ele já se embola um pouco com a bola, que ele tenta passar de uma perna para outra e Sim. ele não fica 100% equilibrado. O zagueiro vem limpo na bola. E quando o zagueiro apoia o pé no chão, um pé encosta no outro, natural, nada de errado. O Veiga já estava caindo e ele termina de cair. Quando você olha para o Veiga no lance, em momento nenhum ele cai levantando, pedindo pênalti, não, cara. Ele cai assim, ele só tenta olhar para a bola para ver, né, o lance, mas ele nem reclama, mano. Ele não pede, não. E o juiz, ou seja, ele acho que ele nem cavou aquele pênalti, não.
O juiz foi lá e marcou mesmo. Não, ele não cavou, porque o cara pega na bola e depois pega nele. É, E ele de forma caiu limpa. realmente normal. Limpo. E Mas, Esse ele já lance estava foi caindo. tão, esse lance foi tão louco que até o Marcos, goleiro do Palmeiras, se pronunciou nas redes sociais dizendo que preferia empatar do que ganhar com esse pênalti. Então, pô, o Marcão, goleiro do Palmeiras, fala essa é porque foi brincadeira, né? Parabéns também para esse juiz. Pô, cara, sem comentários isso. O e, goleiro, o cara, goleiro e Marcos, seria o ele Sport que ia buscar um empate contra um segundo time mais forte que eles, cara. Vindo da Série B, buscou empate contra o São Paulo e agora seria contra o Palmeiras. Porra, mano, tomar um gol desse, imagina Não, como e o o Palmeiras torcedor duas fica. rodadas sem vencer, né? O Palmeiras já ia também começar uma crisezinha, né? Esse pênalti aí caiu do céu, né? O craque da Torcedor rodada pro Palmeiras foi o palmeirense, é Bruno o que o Arleu. caiu Nicolas do falou céu, ali. né? Torcedor palmeirense, é o que o Nicolas falou mais cedo. Hoje foi vocês, mano, mas tá ligado? Um dia o jogo vai ser contra vocês, mano. Esse problema da arbitragem no Brasil é muito sério. A Exato. falta, Não, tem que cara, a reclamar falta de sempre, mano. Até quando tu investimento. é favorecido. Senão, tu não fizer exatamente o que vocês falaram. No dia que tu é favorecido, tu O fala, não, Marcão fez deixa abaixo certo. aí. Exatamente. É E eu o achei, pretexto para ser roubado. achei importante o Fernandão trazer aí que o goleiro Marcos se pronunciou, porque ele é ídolo do Palmeiras, cara. E ele disse que para ele é constrangedor, ele prefere, ele falou, cara, com a idade que eu tô hoje, eu acho bem melhor perder do que tem que vencer desse jeito aí, ou então eu prefiro até empatar. Um pênalti daquele ali, para ele é constrangedor isso. Então, pô, é um cara que tem a experiência do futebol. A gente sabe que o jogador tá em campo, ele não vai chutar o pênalti para fora porque ele quer o jogo É, limpo. Mas, pô, o árbitro, o VAR e as entidades que mandam nisso tem que tomar providência. sim, com certeza. É isso então, hein, rapaziada. Porra, aí deixa o like aí nesse vídeo, hein, se vocês curtiram. Comenta aí embaixo se teve algum lance que vocês concordaram que foi mesmo erro da arbitragem, se vocês foram favorecidos, se não foram. Se inscreve no canal, dá o like, comenta aí embaixo que a gente vai responder no próximo vídeo, vai resenhar. E tem live aí da gente, em toda quinta e domingo. Eu, Fernando, Nicolas, estamos sempre aí. Beleza? Um abraço. Valeu. Valeu, rapaziada.